Olá, no Alerj Entrevista desta semana com o deputado Geraldo Pudim, vamos falar sobre o tratamento destinado para usuários de crack no estado do Rio. Bom, deputado, quero agradecer muito a presença do senhor aqui no nosso estúdio. O senhor tem uma proposta de uma nova legislação para combater o uso do crack aqui no estado do Rio. Como que seria essa proposta? É verdade, Renato. Você sabe que o advento da legislação que fala sobre a internação compulsória já existe, já tem previsão legal no Brasil, o processo de internação compulsória. E agora com esse advento de São Paulo, pelo menos pela mídia, falar sobre essa questão da internação compulsória, isso traz novamente esse tema ao debate, onde a gente não pode estar olhando apenas da nossa janela. Nós temos que olhar pela janela de todas as pessoas, todos os atores envolvidos nessa temática do combate às drogas do Brasil e mais profundamente agora com o advento do crack. Então a gente quer discutir, propor uma nova legislação, tanto é que nós fizemos um requerimento através da Comissão de Constituição e Justiça da Alerj por entender que nós precisamos de uma legislação que seja eficaz, uma legislação que seja moderna, que seja atual. E a Comissão de Constituição e Justiça aprimorou esse nosso requerimento, colocando junto com a Comissão de Constituição e Justiça a Comissão de Saúde e a Comissão de Combate às Drogas, para que nós em conjunto, ou seja, conjuntamente, possamos propor essa audiência pública que tem por objetivo, ao final dela, propor uma nova legislação para o Estado do Rio de Janeiro, baseado em legislações que estão até mesmo no Brasil, legislações atuais. Hoje o governo federal tem um programa especial, uma legislação, um programa chamado CRAC, É Possível Vencer, em que São Paulo se associou a essa legislação federal. E eu acho que o Estado do Rio de Janeiro tem a oportunidade de debater esse tema, de discutir com todos os atores envolvidos, inclusive com os próprios dependentes, e propor uma legislação moderna, atual, e que possa efetivamente ter esse enfrentamento com a questão do crack que está invadindo o lar dos brasileiros e das brasileiras. E a gente fica muito preocupado que no estado do Rio de Janeiro nós estamos vivendo essa situação. Então, essa é a proposta que a gente levou para a Comissão de Constituição e Justiça, de construir, junto com todos esses atores, uma nova legislação para o estado do Rio de Janeiro. A ideia é o quê? Chamar as famílias para ouvir o drama que elas passam com os usuários de crack dentro das famílias, ouvir os especialistas. É essa a intenção das comissões? Essa é a proposta, Nós até estamos discutindo agora de fazermos algumas reuniões preparatórias para o advento da audiência pública que vai ocorrer no dia 10 de junho. Então nós faríamos uma reunião primeiro com os dependentes. Precisamos ouvir os dependentes e os seus familiares, porque eu li uma entrevista na revista Veja acerca de uma empresária brasileira que, morando nos Estados Unidos, que teve que deixar tudo para cuidar do pai, que era dependente de crack. E ela usou uma frase muito forte, dizendo o seguinte: eu fiquei uma codependente. Porque ela teve que largar tudo para viver a vida do pai, para poder salvar o pai e resgatar. Então nós precisamos ouvir os dependentes e os seus familiares, que me parece são codependentes desse usuário. Nós precisamos ouvir também as comunidades terapêuticas, que têm um papel fundamental nesta discussão. Nós precisamos também ouvir os conselhos, conversar com os conselhos, conselho de saúde, conselho de assistência, todos os conselhos precisam participar. Precisamos conversar também com os psicólogos, que seriam outro grupo temático, para poder ouvir a posição. E precisamos ouvir os operadores do direito. Precisamos estar conversando com promotores, defensores públicos, representantes do Poder Judiciário, OAB, discutindo essa temática. E ouvindo esses grupos temáticos, nós chegarmos à audiência pública já com esboço do que pode ser essa nova legislação. Então, essa é a intenção, ouvir todos os setores, todos os segmentos. Eu, inclusive, verifiquei que algumas discussões aqui, jogando luz apenas no debate, e eu não posso estar aqui olhando da minha janela, eu acho que eu tenho que respeitar a opinião de todas as pessoas que estão nesse tema, que estão debatendo essa questão há muito tempo. Dizendo o seguinte: não se viu o governo curar nenhum dependente, mas viu a igreja curar dependentes. Pois é, exatamente. Sempre que a gente fala de combate às drogas, acaba se caindo nas comunidades terapêuticas. Elas sempre são citadas como aqueles centros de tratamento. É o caminho mais adequado mesmo para tratar os dependentes? Veja bem, na minha visão, quer dizer, da minha janela, eu entendo o seguinte:
tratar o dependente químico e você tratar o efeito, eu acho que não resolve o problema. Nós precisamos na questão, ou seja, na causa desse problema, né? Então, a causa reside aonde? Aí há uma individualização das causas. Tem pessoas que caminham para as drogas por um problema familiar. Um problema familiar de abuso, um problema familiar de violência. Então, elas tomam um caminho da droga. Então, se você vai lá, apenas pega esse dependente e trata ele como se ele fosse um bandido, você vai estar tratando, dando medicamento, tratando. Como você não tratou do problema, da causa que gerou essa consequência, que é a dependência química. Então, o que acontece? Há uma recaída. Já as comunidades terapêuticas, elas vão na raiz do problema. Elas vão tentar compreender os motivos pelos quais aquela pessoa chegou ao processo da dependência química. Então, eu entendo de que as comunidades terapêuticas, os psicólogos, as pessoas que têm essa responsabilidade de tratar o problema e não os efeitos do problema, elas têm muito mais eficácia no tratamento que você pura e simplesmente fazer um tratamento médico da medicamento. É como se você pegasse uma mola, pressionasse ela até o fundo e depois que você tira a mão, essa mola volta com força. São as famosas recaídas que as pessoas têm. E aí, infelizmente, a gente fica muito triste em falar sobre isso. A família, às vezes os amigos, fulano não tem jeito. Fulano não tem jeito, já tem todas as oportunidades do mundo e ele não resolve. Dei remédio, tratei, dei emprego, ele teve uma recaída. Por quê? Tratar do efeito do tratar da causa. Então, eu acho que é fundamental a participação das comunidades terapêuticas, porque elas vão na raiz do problema. E eu compreendo muito bem, as pessoas que estão nos assistindo em casa compreendem do que eu estou falando, né? Uma pessoa que é abusada quando ela é criança, quais são as consequências que ela carrega o resto da vida? Uma pessoa que sofre de violência dentro de casa, o que ela carrega com ela? Então, cada um tem um problema, cada um tem uma história. E a gente não pode simplesmente tratar um desrespeito, né? Tratar como se aquela pessoa fosse um bandido, né? Uma pessoa que, na verdade, é uma grande vítima da própria sociedade. Você já foi a São Paulo, né, fazer uma visita para conhecer como é que são as instalações, como é que se dá esse tratamento em São Paulo. Como é que isso está funcionando num estado que está tão próximo da gente? Para minha surpresa, Renato, em São Paulo falou-se tanto da questão da internação compulsória. Não houve nenhuma internação compulsória em São Paulo. O Cratode que nós visitamos em São Paulo é um centro de acolhimento dos dependentes que, ao contrário do que infelizmente ocorre no Rio de Janeiro, e que utiliza o aparelho policial como uma forma de coibir, como uma forma de conter essa questão, eles não utilizam nenhum policial. Eles não permitem nem presença de policial. Então, além disto, eles colocaram lá você tem assistente social, você tem psicólogo, você tem defensoria, você tem OAB, você tem promotoria, você tem a justiça, você tem médico, você tem todo um aparelho em que dá a oportunidade daquela pessoa, por ela mesma, ela comparecer ao centro de referência, esse centro de acolhimento. Ali ela recebe tudo que é necessário para ela. E aí, com esses 72 horas que ela tem de equilíbrio, ou seja, de você colocar ela num ponto de lucidez, de equilíbrio, ela tem a condição de fazer a sua opção. Quando ela faz a sua opção, a grande maioria, quase a totalidade, opta pelo tratamento. É uma falácia dizer que o dependente químico não quer ser tratado. Ele quer ser tratado, sim. E essa é a experiência de São Paulo. Existe uma diferença conceitual e prática entre a internação compulsória e a internação involuntária. O que pode ocorrer, e ocorre também em São Paulo em muito poucos casos, é a internação involuntária, ou seja, com autorização da família. E como existe a previsão legal da internação compulsória, a internação compulsória só pode se dar por autorização judicial. Então, em São Paulo, foi uma surpresa, vendeu-se tanto na mídia, internação compulsória. Não existe internação compulsória em São Paulo. Existem algumas internações ainda involuntárias, ou seja, por autorização da família. Mas, na grande maioria, os próprios dependentes estão acorrendo ao centro, e lá no centro, quando eles conseguem ser estabilizados nessas 72 horas, é uma adesão em massa ao processo de tratamento. Isso sim. Agora, começa daí a advir um problema sério, que são as estruturas nos municípios para o atendimento e para o referenciamento desses dependentes. Ele passa pelo Cratode, ele recebe o tratamento, ele se estabiliza.
E aí ele precisa ser tratado. Não é o CRATOD que trata. Quem tem que tratar são as referências, são os CAPs. São as unidades que os municípios têm para atendimento dessas pessoas com dependentes químicas. Quando você vai para o município e encaminha para referenciar, se o município não tem essa estrutura para poder acolher esse paciente que passou pelo centro de referência. Então é uma questão complicada. Existe um problema de infraestrutura nos municípios que muitas vezes não tem verba nem para fazer esses centros, né? Exato. E aí, além, Renato, dessa audiência pública que a gente quer propor, eu estou buscando um contato, inclusive eu queria agradecer de público ao presidente Paulo Melo, ao André Corrêa, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que imediatamente acolheram a nossa proposta de uma tentativa que eu estou fazendo junto ao Ministério da Saúde, ao ministro Padilha, ao ministro da Saúde, para que ele venha ao Estado do Rio de Janeiro e que a Assembleia Legislativa possa sediar aqui um encontro municipal, ou seja, um encontro estadual de secretários municipais de saúde. Porque o governo federal tem um programa, CRAC, é possível vencer. Mas é preciso saber se os municípios estão aparelhados para esse enfrentamento que a gente considera uma grande batalha contra a dependência química. Então, neste encontro estadual que o Paulo Melo concordou de nós promovermos através da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, nós traremos o ministro para presidir esse encontro e debater com o secretário de Estado de Saúde e com os secretários municipais dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro qual é a estrutura física, qual é a estrutura técnica que os municípios têm para esse enfrentamento. Então, senão, nós vamos estar enxugando gelo. Nós podemos propor aqui uma medida, uma legislação moderna, com apoiamento de toda a sociedade, uma legislação moderna, mas que ela não se aplica. Por quê? Você não tem estrutura para o atendimento a essas pessoas. É o problema que hoje São Paulo está enfrentando. Houve uma corrida enorme dos dependentes para o CRATOD com essa proposta, e quando você vai referenciar, você verifica que o município, que ela deveria ser referenciada, não tem estrutura para esse tipo de atendimento. Então aí entra o debate da estrutura governamental e das comunidades terapêuticas que a gente tem que debater essa questão aqui. Tá certo. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. A ALERJ Entrevista volta daqui a pouquinho. Fique com a gente.